Tá gravando, Pro. Pode começar? Pode sim. A Damares está aí, tá vendo? Bom dia, pessoal. A gente já teve um encontro, né, na aula de gráficos e tabelas, e hoje eu estou aqui para dar uma conversada com vocês sobre um tema que também é muito relevante no Enem, que é o de gestão de resíduos sólidos, que está como um dos temas possíveis para o tema de redação, né? E uma questão ou outra cai dentro do currículo de Química, de Biologia, de Geografia, relacionado a esse tema. Para essa aula, eu convidei a Damares, né, que é geóloga, mestre em Geologia Regional, especialista em geoprocessamentos e gestão de recursos hídricos. Ela tem uma experiência bastante grande aí na área no setor de avaliação de gestão de resíduos sólidos, na área de licenciamento ambiental e sanitário da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, que é a CETESB. Então, ela vai ajudar a gente na parte mais teórica, conceitual desse tema, e depois, pode passar, Damares, para a gente mostrar a agenda da aula? E depois uma segunda parte, que é uma parte mais de reflexão sobre o tema e exercícios. Então, o que eu sugiro a vocês é aproveitar a Damares, tirar o máximo de dúvidas que vocês puderem relacionado a esse tema, aproveitar que ela tem uma experiência grande, né, principalmente com as questões relacionadas à disposição e destinação dos resíduos sólidos urbanos, ok? Então, eu vou passar a palavra para a Damares. Bom dia. Será que já tem bastante gente aí? Porque senão a gente já vai começar e aí perde bastante informação, né? Parece que tem 23 pessoas, né? Não, mas presente, né? Eu não sei se todos já retornaram. Continua, Beatriz? Eu acho que o pessoal deve estar aí, Pro. Tá Se bom, então. todo mundo puder mandar no chat falando que tá aí, só pra gente conferir. Beleza, obrigada, pessoal. Então, acho que a gente pode começar, né, Damares? Então, Sim. é só uma sugestão, né? Vou falar de novo, para vocês aproveitarem o conhecimento da Damares sobre o tema. E assim, tentarem, conforme ela for falando, já ir tentando refletir sobre as informações, porque se tiver realmente esse tema como tema de redação, né, do Enem, vocês já começam aí a refletir sobre o assunto, né, e tentar estruturar já as informações, ok? Então, vamos lá, Damares. Bom dia, eu sou a Damares, sou geóloga. Eu trabalho na área de licenciamento ambiental da CETESB. Na verdade, eu trabalho com mais destinação de resíduos sólidos domiciliares, mas se vocês tiverem alguma dúvida que eu não saiba responder no momento, vocês enviam para mim que eu procuro informar depois da aula, tá bom? Então, nós vamos falar sobre resíduos sólidos. O que são os resíduos sólidos? Coloquialmente, né, que seria o coloquial seria o usual, são chamados como lixos, né? São os lixos que a gente descarta para fora de casa, ou que os comércios, as indústrias descartam, que não tem mais utilidade, são supérfluos. Alguns são perigosos, e aí eles têm um modo de descarte específico, gerados pela atividade humana. Então, dentre os principais resíduos, quais os resíduos que a gente tem? Tem os residenciais, que seriam os domiciliares, os comerciais, industriais, os serviços serviços de saúde, da construção civil e de limpeza pública. Cada tipo de resíduo tem uma destinação correta, ambientalmente correta, né? Tem uma destinação final. Então, aqui a gente tem um gráfico, né? Aqui é a composição gravimétrica dos resíduos sólidos coletados seletivamente. Esse gráfico está na Política Estadual do Resíduos Sólidos, na revisão. E o que a gente tem aqui? Esses são coletados seletivamente. Como foi feita essa gravimetria, né? Eu conversei com um colega. Essa gravimetria o caminhão chega tem um local específico. Aí tem um dia, o caminhão coleta num setor que ele é responsável, ele deposita esse lixo, né, esse resíduo, num local impermeabilizado. Aí o que acontece? As pessoas tem uns catadores, né?
e eles vão fazendo que, eu vou coletar só papelão. Aí eles coletam só o papelão e o papel e colocam num recipiente. Aí o outro vai lá, coleta só o plástico e coloca no outro recipiente. Assim com o alumínio, metais ferrosos, os vidros. E o que acontece? É feita uma pesagem desse material por setor. Então, é feita uma amostragem para análise estatística, né? Aí é feito por amostragem. Isso é feito durante uma semana naquele setor. Dependendo do tamanho do setor, essa prática é feita em várias vezes, né? E aí é feita essa porcentagem. Então, o que a gente tem aqui? Vocês, o que é mais coletado? Vocês teriam uma ideia, olhando o gráfico, o que a gente tem de mais, de quais são os materiais que a gente consegue ter maior porcentagem nesse gráfico? Vocês teriam uma ideia? Pelo gráfico dá para ver que são os rejeitos, que eu acho que seriam tipo matéria orgânica, como restos de comida e tudo mais. Tanto é que eu vi um vídeo na pré-aula, que eu não sei se eu entendi totalmente, mas falou que restos de comida são uma das coisas que a gente mais descarta. Então, esses restos de comida, eles podem ser rejeitos, ou se eles forem segregados na fonte, que seria assim, separados, né? Por exemplo, eu tenho uma feira livre, um restaurante, eu vou separar as folhagens. Isso pode ter outra destinação, que não seria um rejeito, né? Mas mais para frente eu vou conversar o que é o rejeito. Se a gente somar aqui, os rejeitos são 26%. A gente tem papel e papelão 22%, plástico 13%, alumínio 12%. Se a gente somar os recicláveis, esse gráfico está mostrando que os recicláveis são a maior porcentagem, vocês não concordam? Somando todos os recicláveis? Sim, somando todos, sim. Sim, né? Porque se a gente tiver uma coleta seletiva efetiva, que realmente funcione, nós vamos ter poucos rejeitos e maior material reciclável, certo? Certo. Então, o que a gente tem aqui? Em 2010, foi institucionalizado a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. O que essa política falava sobre rejeitos e resíduos? Os rejeitos, o que são? São resíduos sólidos que, depois de esgotada todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis, não apresenta outra possibilidade senão a destinação final. E os resíduos, o que eles são? Material, substância, objetos ou bem descartado, resultante das nossas atividades humanas e em sociedade, cuja destinação final podem ser os resíduos, eles podem ser o quê? Recicláveis, eles têm outra destinação diferente dos rejeitos. O que seria o rejeito? O rejeito seria um material que atualmente não tem tecnologia disponível para serem aproveitados, ao contrário dos resíduos. Os resíduos, eles são separados e alguns deles podem ser aproveitados ainda. Tudo bem? Pode falar, Giovana. Você acha que com as tecnologias que a gente está desenvolvendo ao longo do tempo, será possível a gente aproveitar alguns rejeitos também? Depende da tecnologia. Depende do que está sendo desenvolvido pela engenharia. Pode ser que mais futuramente tenha mais aproveitamento dos rejeitos, né? Então, por exemplo, tem locais, por exemplo, por exemplo, o isopor. O isopor é muito difícil de ser recuperado. Então, o que acontece? Muitas vezes ele vai para o lixo. E eu desconheço, mas pode ser alguma tecnologia que faça a recuperação desse isopor para ele não ser descartado no lixo, como os resíduos recicláveis, as garrafas PETs, o alumínio das latinhas, esses são mais comumente recuperados, tudo bem? Tudo bem, obrigada. O que acontece? Os rejeitos e os resíduos, aquilo que eu falei, os resíduos, eles podem ser sofrerem reutilização, reciclagem e tratamento. Os rejeitos,
eles vão para a disposição, geralmente eles vão para os aterros sanitários ou industriais. Então, a gente tem resíduos e rejeitos. A destinação final, que seria a reutilização, a reciclagem e tratamento, e a disposição final, que seria dos rejeitos, que seria a disposição em aterros. Então, o que a gente tem aqui? Desculpa, minha voz está ruim. A Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e somente depois disposição final ambientalmente adequada. Isso é muito importante. Qual a diferença de gestão e gerenciamento? Vocês sabem? A diferença de gestão e gerenciamento? Não tenho certeza. Gestão seria mais a parte política, por exemplo, o prefeito, o governador falou: o que eu vou fazer? Eu vou fazer, os prefeitos, né, geralmente é estadual, eu vou fazer um consórcio com outro município para ter um aterro regional. Então, aquele aterro vai receber resíduos de vários municípios. Então, é a parte mais política, né? Como eu vou fazer, né? O gerenciamento é mais a parte operacional. O que eu vou fazer? Eu vou ter um aterro, eu vou depositar resíduos domiciliares, eu vou ter que ter tantos caminhões, eu vou ter que fazer uma proteção ambiental daquele local para receber os resíduos. Então, o gerenciamento seria a parte mais operacional, a gestão seria mais a parte política. Ok? Você poderia repetir essa diferença? Eu não entendi muito bem. A gestão seria a parte política. Uma vez eu vi uma definição assim: a gestão seria, por exemplo, o comandante de um exército. Ele vai falar: qual a estratégia que eu vou usar para fazer aquela, sei lá, invasão, alguma coisa assim. O gerenciamento seria os soldados. O que eles vão fazer? Eles vão... como eles vão fazer? A parte operacional. Como eu posso falar para ficar mais claro? Como eu vou fazer? Eu vou ter um aterro, assim, por exemplo, eu vou ter um aterro, aí eu vou precisar de tantos caminhões, quantas pessoas eu vou precisar contratar para fazer aquela operação, eu vou receber resíduos durante que horário? Seria a parte mais operacional. A gestão seria a política. Como eu vou... Quais A gestão, ela vai determinar as metas, né? Isso, as metas. Ela vai determinar as metas que eu não sei se os municípios, né, precisariam atender às metas, né? A parte política seria essa: ele determina as metas e aí o gerenciamento, cada município vai gerenciar de acordo com as metas. Seria isso, Damaris? Isso, mais ou menos isso. Essa parte aqui que ela está falando, gente, é não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos, disposição final, que seria as etapas, Damaris. Essa parte cai muito no Enem, né? Essa parte é muito importante vocês compreenderem, que é o que é cobrado no Enem de conceito, né? Acho que está no próximo slide, né? E aí, Aqui. ao longo do tempo, a Damaris vai reforçando isso o tempo todo. Então, essa parte é muito importante que ela está falando. Se vocês tiverem dúvida, vai perguntando. Se não compreendeu, pergunta de novo, até a gente conseguir deixar bem claro para vocês. Então, qual a hierarquização na gestão dos resíduos sólidos? A não geração. Não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final adequada dos rejeitos. A não geração, que seria: eu preciso comprar aquilo que eu fui no supermercado e vi uma coisa, eu vou utilizar aquilo que eu quero comprar, aquilo realmente é necessário? A redução seria: eu vou no supermercado, aí tem um recipiente que tem uma embalagem plástica, aí ele tem isopor, aí ele tem uma caixa de papelão envolvendo o recipiente e o produto propriamente dito, que vem numa embalagem, num potinho plástico. Será que eu vou comprar aquele produto que vem com todas essas embalagens?
que eu teria que descartar cada embalagem e vou utilizar só o produto que vem no potinho plástico. Será que eu teria que fazer isso? Comprar esse produto? Ou será que tem um produto que seria o refil, aí eu tenho o potinho já em casa, eu vou pegar o refil e vou gerar só aquele saquinho plástico que é do refil. Eu poderia, conscientemente, comprar aquele produto que vem com menos embalagens para gerar menos resíduos? A reutilização. A reutilização tem até uns tópicos abaixo nos exercícios falando... por exemplo, eu tenho uma garrafa, um potinho de vidro que veio um molho de tomate ou a geleia. Eu posso reutilizar ele para pôr, por exemplo, um tempero, alguma coisa? Eu posso reutilizar uma garrafa? Pode falar, Giovana. Perdão te interromper, eu prometo ser rápida. Essa parte de redução, então, ela está dentro da não geração ou são conceitos diferentes? Sim, ela está dentro da não geração, porque se você pensar a redução, você pode pensar numa não geração também, elas estão relacionadas sim. Ok, obrigada. Tá bom? Aí depois o próximo passo, a reciclagem. A reciclagem, o que eu faço? Na minha casa, eu vou separar o plástico da latinha de alumínio, das garrafas de vidro, vou deixar, nem todas as cidades têm a coleta seletiva à porta de casa, mas muitas cidades têm os postos de coleta, sei lá, em praças, em algum local que você pode levar seu resíduo e deixá-lo lá. E o tratamento, que seria mais tarde, mais para frente, eu vou falar sobre o tratamento. Quais são os tratamentos que os resíduos podem sofrer antes de sofrer a disposição final dos rejeitos. Então, a destinação final aqui seria a reutilização, a reciclagem, o tratamento e a disposição. Ok? Ok. Então, resíduos sólidos urbanos. Qual a diferença? Lixo domiciliar ou rejeitos, que seria os resíduos, né? O lixo é o termo coloquial. Não apresentam possibilidades viáveis de aproveitamento no momento e devem ser enviados aos aterros sanitários. Isso seria o conceito de rejeitos. Os resíduos ainda podem conter materiais recicláveis. Aqui acho que deu uma confusão nos conceitos. Materiais recicláveis. Materiais recicláveis são aqueles que são passíveis de aproveitamento depois de serem utilizados. Então, eles podem ser levados como reciclagem de garrafas PETs. Não sei se vocês sabem, mas as garrafas PETs tem algumas lojas ou algumas empresas que fazem recuperação das garrafas PET fazem fios de nylon e fazem camisetas. Pode falar, Giovana. Aqueles resíduos que eles são recicláveis, eles precisam ser tratados também ou não? Geralmente, os recicláveis, eles vão sofrer uma transformação, né? Por exemplo, o plástico ou a latinha de alumínio na verdade, elas são limpas, né? Elas são feitas de higienização, e aí elas vão para um forno, são derretidos, né? Seria um processo de transformação, né? Industrial. E aí elas viram lingotes, por exemplo, né? Ou a garrafa PET, isso que eu falei, né? A garrafa PET vai para uma indústria que elas podem fazer fios de nylon, eu não sei como é feita essa parte, mas aí viram camisetas. Tem algumas lojas que vendem camisetas que são originárias, parte do tecido são feitas de garrafa PET. Pode falar, Matheus. Professora, eu não consegui entender muito bem sobre essa questão dos rejeitos. Os rejeitos, eles são, então, tipo, resto de marmita e material orgânico? Não são isso. Os rejeitos são por exemplo, deixa eu ver um exemplo que eu posso dar. Os rejeitos é como uma definição de minério, né? Tudo aquilo que pode ser reutilizado vai ser reciclável. O rejeito, ele não tem utilização. No momento, não há tecnologia para ele ser processado, para ele ser reutilizado. O rejeito, então esses rejeitos iriam para o aterro. Eu vou passar mais
à frente as imagens, aí talvez isso vai esclarecer melhor a sua dúvida, tá? Então, os rejeitos são qualquer tipo de lixo, mas que não pode, que não tem, que por falta de tecnologia não tem como ser reciclável? Isso, porque alguns lugares têm resíduos, tem alguns lugares que têm resíduos, que, por exemplo, em alguns estados, que poderiam ser reciclados, mas naquele local não tem a tecnologia, eles não têm onde enviar, então eles acabam virando rejeitos. Tudo bem? Ok, entendi. Aí, Giovana, pode falar. No slide anterior, se eu não me engano, você falou sobre tratamento, reciclagem. Isso daí. Quando que um lixo ele vai ser tratado? Eu vou falar mais para frente, tá bom? Sobre tratamento, tudo bem? Ah, tudo bem, então. Aí a coleta seletiva. Coleta seletiva, então, você tem que separar por exemplo, o plástico do metal, do vidro. Alguns locais têm essa coleta seletiva, que você envia os materiais todos juntos. E alguns lugares tem a coleta multisseletiva, que realmente você separa num recipiente só o plástico, num recipiente só o vidro. Alguns locais têm isso, né? E a reciclagem, que seria o aproveitamento dos produtos que foram utilizados, né? Então, aqui, a classificação dos resíduos sólidos está um pouco pequeno aqui para mim, eu vou tentar verificar. O que a gente tem? A gente tem os resíduos sólidos, tem os resíduos domiciliares, mas para frente vai ter a especificação deles, ok? Conforme a política. Os resíduos de limpeza urbana, os resíduos de estabelecimentos comerciais urbanos, que seriam os domiciliares de limpeza urbana, os de serviços públicos e de transporte, e os resíduos de serviços de transporte. Ainda como resíduos sólidos, nós temos os resíduos da construção civil, os industriais, os de serviço de saúde, o agro-silvopastoril e os de mineração. Aí agora vai ter... Opa, deixa eu ver se passou aqui. A Política Nacional dos Resíduos Sólidos, ela classifica os resíduos quanto à origem. Então, tem os resíduos domiciliares, que estava lá em cima, os de limpeza urbana, os resíduos sólidos urbanos, que seriam domiciliares, e os de limpeza urbana. Né? Aqui tem as definições, depois, se vocês quiserem ler com calma, aí tem como eles são caracterizados. Né? Os resíduos de estabelecimentos comerciais, os resíduos públicos de saneamento básico, os resíduos industriais, que seriam os provenientes da indústria, serviço de saúde, construção civil, agro-silvopastoris, que seriam das atividades agropecuárias, né? Os resíduos de transportes e os de mineração. Cada resíduo, dependendo da sua tipologia, ele tem uma destinação diferenciada. Por exemplo, os resíduos de serviço de saúde geralmente vão para incineração e para autoclave. Para isso é feito todo um teste de como da eficiência dessas autoclaves ou desses fornos, né, incineradores, para esses resíduos. Os resíduos domiciliares e os resíduos de limpeza urbana geralmente vão para aterro sanitário. Por isso que é importante fazer a coleta seletiva, para que nem tudo que esteja nesse resíduo sejam encaminhados para o aterro, né? Aí, os comerciais geralmente vão para o aterro sanitário também. Os industriais, alguns vão para aterros específicos de resíduos industriais, dependendo de como ele é classificado, porque existem resíduos que são perigosos, e aí eles vão para o aterro de resíduos perigosos, que são separados, né? E alguns aterros recebem tanto resíduos urbanos quanto resíduos industriais, mas esses não podem ser perigosos. Mais para frente a gente vai falar o que são resíduos perigosos. Então, o que são os resíduos perigosos? São aqueles que têm, por suas características, têm inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, canceronicidade, teratogenicidade e mutagenicidade.
e eles causam risco à saúde pública, né? Teratonicidade seria um resíduo que pode causar mutações no feto, então seria um resíduo muito perigoso. Mutagenicidade causa mutações nas células, né? Então seria um resíduo muito perigoso. Agora, eu acredito que as outras características vocês devem ter ideia, né? Inflamabilidade, quando pode causar incêndio, né? Corrosividade, quando eles corroem, reatividade quando reage um elemento com outro, né? Toxicidade quando eles são tóxicos às pessoas, né? E os resíduos não perigosos, não tem uma lista de quais são, né? Mas seriam todos aqueles que não têm as características informadas na letra A. O que acontece? Aqui nesses resíduos separados quanto à origem, os domiciliares, vocês acham que na casa tem resíduo perigoso? Vocês vão ter que separar algum resíduo ou encaminhar para o local certo de destinação por eles serem perigosos? Ou de resíduos da construção civil? Vocês acham que existem resíduos perigosos? Sim, né? Eu acho que sim, né? Tanto é que aconteceu esses tempos atrás aqui em casa. Por exemplo, uma coisa que pelo menos eu acho, eu não sei, mas eu acho que não deve ir com lixo normal, tem que ir para alguma lixeira de recicláveis ou alguma coisa do tipo, que é lâmpada. Sim, lâmpadas. Lâmpada porque... Pode falar. Sim, pode falar, tô escutando. Lâmpada, eu acho que lâmpada porque tem algumas lâmpadas, eu não sei quais tipos de lâmpada específico, mas tem umas que, por exemplo, se cai no chão, quebra, vem aquele pó, e aquele pó, se eu não me engano, ele é tóxico, alguma coisa assim. Sim, exatamente. E o vidro também, né? E ela tem vidro também, né? Então pode machucar, por exemplo, tá dentro da sacola, o lixeiro vai lá e não sabe que tem uma lâmpada ali dentro da sacola e ele pode se rasgar com o vidro, né? Então... Isso, o acondicionamento correto e a destinação correta dos resíduos são importantes, exatamente. Mais para frente eu vou falar desses tópicos que eu estou falando, tá? Que eu estou levantando. Então, agora nós vamos falar do tratamento de resíduos. Aqui nós temos uma foto de uma área de triagem de resíduos que eles estão separando. Muitas vezes os resíduos não são segregados na fonte, né, que seria a separação, e eles vão para os aterros, e muitos deles têm esse setor de triagem de resíduos. O que a gente tem aqui? A compostagem. Vocês conhecem a compostagem? Talvez agora está muito em voga falar de composteiras em casa, e aqui seria uma compostagem em larga escala, né? Onde são feitas leiras, que são esses montinhos de resíduos. Aqui ele já está um pouco decomposto, né? Já está um pouco trabalhado. Aqui do lado, acho que vocês veem minha setinha, deixa eu ver. Aqui vocês veem minha setinha? Aqui seria o caminhãozinho que vai revolvendo os resíduos para oxigenar, né, para a ação das bactérias, e aqui seria as leiras dos resíduos compostos. Essa foto é de se eu não estou enganada, é de um local onde há segregação na fonte. Então, o que seria? Resíduos, por exemplo, de feiras livres, que seriam só material vegetal. Esses resíduos de material vegetal de origem cereal orgânica, né, ou de vegetais, mais de frutas, alimentos, né? Então, esses resíduos dão um bom composto. Só que esses compostos que acontecem, para eles serem comercializados, eles têm que ter autorização, comercializados em larga escala, eles têm que ter autorização do MAPA, que é o Ministério da Agropecuária e da Agronomia, né? Acho que é isso, o MAPA. E agora, aqueles feitos em casa, eles são em pequena quantidade, então você usa no seu jardim, e esse chorume, que a gente fala, que a gente vai falar mais para frente sobre isso, esse chorume que é gerado nas nossas composteiras que nós fazemos em casa, eles não são tóxicos.
Tanto é que esse pouquinho de chorume que é coletado nas nossas composteiras em casa, eles podem ser utilizados para fazer dissolvidos em água, né, e regados nas plantas para fazer para que a planta fique melhor, né, como adubo. Pode falar, Matheus. Professora, quando eu vi essa imagem, eu lembrei. Eu acho que a senhora já deve ter respondido a minha pergunta, mas eu só quero confirmar só. O lixo orgânico, né, principalmente restos de feira e etc., eles servem muito para isso, né, para servir de adubo, né, para tipo tem como descartar entre aspas eles Separadamente? não, tipo enterrando eles debaixo da terra e lá eles vão servir, eles vão se decompor, sei lá, sabe? É isso que é a compostagem? Tipo, pegar Então, isso é a compostagem feita que os nossos avós faziam, né? Esse tipo de compostagem, ele é controlado. Ele se não foi enterrado, ele é deixado para o resíduo maturar, para ter uma ação das bactérias, aí ele vai se degradando e ele vai formar um composto. Tá. Entendeu? Que legal. Eu perguntei também porque meu pai ele também faz isso, né? Ele tem alguns vegetais aqui que ele produz e tipo banana, casca de banana, essas coisas aqui em casa não vai pro lixo, vai tudo para servir de adubo para as plantas dele. Sim. É. E agora tem aquelas composteiras que as pessoas compram, né? Que tem até as minhocas, que o pessoal até compra as minhocas, e aí sobra um chorume. Ele faz isso daí também, larva. Ele também Isso. mexe com isso daí. Ok. Posso mudar? Eu só queria falar, Matheus, eu só não sei se é correto enterrar na terra o alimento, porque conforme ele vai se decompondo, ele libera um gás, eu não lembro o nome ele vai liberar alguma coisa ali, que eu vou pesquisar aqui e eu te falo, que ele vai se tornar tóxico para a terra, né? Porque a ideia da decomposição precisa do oxigênio, né? Damares, você lembra qual? Por isso que até na própria compostagem da Damares, que ela está mostrando, o trator ele vai movimentando a terra, né, Damares? Sim, E a para gente oxigenar. isso, a gente consegue até ver os gases que vão sendo liberados, né, conforme vai movimentando a É que terra. geralmente, assim, em grande escala, ele tem toda uma proteção ambiental, né? Que Isso. nem o suporte aqui onde ficam os resíduos são impermeabilizados, eles não têm contato. E tem uma coleta de chorume dessas áreas. Mas a compostagem residencial também, que eu também faço, né? Eu não lembro o nome do gás que libera, mas eu vou pesquisar aqui rapidinho. Que você não pode enterrar, porque como não vai ter o oxigênio, ele vai se tornar tóxico. Então, ao invés de contribuir, ele acaba Ao atrapalhando invés de ajudar o o solo, solo, ele vai só exatamente. coisar, né? Meu Exatamente. pai, Eu vou pesquisar aqui enquanto a Damares dá aula, ele aí eu tá, te falo. ele Pode tá aqui falar. na minha frente, enquanto a senhora tava falando, eu mutei o telefone, eu Legal. perguntei para ele, e ele falou, não, mas eu não enterro mesmo, não. Não, é que O máximo que ele faz você falou, você tinha falado no começo da sua fala, né, que enterra no solo e tal. Aí eu lembrei, mas eu acho não, que enterrar não enterrar pode. no solo é o que eu achava que Sim. acontecia lá Não, nas não, mas é composteiras. correto. Tá? Ele Mas é aqui em bom que a casa gente não faz discute isso, isso, não. né? Uhum. É bom que a gente discute isso, porque é uma prática muito comum as pessoas pegarem e enterrar mesmo. É muito comum. Uhum. É uma prática muito comum isso. Mas bacana. Giovana? A Giovana tem uma pergunta, né? É que eu queria perguntar sobre esse processo da compostagem, porque eu acho uma coisa muito abstrata. Como é que um lixo, por exemplo, ele pode virar adubo? Eu queria entender como que é feito esse processo. Então, ele vai. Professora, eu posso só dar uma informação para a professora Raquel? Sim. A senhora esqueceu o nome do gás que é liberado? Não é o gás Isso. metano, não? Não, então, eu pensei no metano,
porque a gente vai até falar disso mais para frente da compostagem em larga escala, mas eu não lembro se no residencial é isso, mas provavelmente é o metano, porque o processo de biodegradação é o mesmo, né? E por isso que eu ia confirmar. Mas o processo é o mesmo. É que eu não sei se é só o metano. Eu acho que tem mais um, é por isso que eu ia confirmar. Eu não sei se é só o metano. Eu queria ressaltar que eu lido mais no meu dia a dia com os resíduos sólidos domiciliares, né? Que vão para o aterro. O processo de compostagem, eu não costumo analisar esses projetos. Mas, se vocês tiverem uma dúvida muito específica, vocês encaminham um e-mail para mim que eu converso com a pessoa que realmente está acostumada a lidar com esses processos e eu posso responder mais para frente para vocês, ok? Eu não sei se a pergunta da Giovana foi respondida, Damari. Pode repetir, Giovana. Não, é que eu ia perguntar como que a compostagem é feita, mas como você disse que você não entende muito do assunto, eu posso pesquisar depois ou algo do tipo. A senhora vai responder a pergunta dela? Posso responder. Os resíduos são, por exemplo, os materiais vegetais, eles são levados nos locais e eles vão se decompondo conforme a umidade do resíduo, conforme a ação de bactérias, e eles vão gerando um material fértil que pode ser utilizado no solo. Só que esse material, ele tem que ser como que eu falo? Ser aprovado pelo Ministério da Agropecuária e Agronomia, porque ele tem que ter certas quantidades por exemplo, NPK, né, que eles falam, nitrogênio, potássio e fósforo, para que eles sejam utilizados na agronomia. Então, eles têm que ter realmente uma efetividade que eles vão deixar o solo fértil para serem utilizados, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Aí a pergunta dela era como que transformava em adubo, né? Então é aquela coisa que a Damares tinha falado da transformação, né? Então, conforme o alimento ali, né, o material ele vai se decompondo, a sua pergunta é como que se transforma em adubo? São pelas ações das bactérias, né, Damares? Bactérias, reações então, químicas. Tem toda, conforme vai se decompondo ali, tem toda a ação das bactérias, né? E aí esse material ele vai se transformando em uma outra coisa que a gente chama de adubo. Inclusive, isso é uma questão também muito importante que é bastante questionada nos vestibulares, né? Como que ocorre esse processo de decomposição? É sempre por processos químicos e biológicos, né? Principalmente o das ações das bactérias, que são as anaeróbicas. Anaeróbicas e aeróbicas. Depende do material. Do material. Mas uma coisa que eu ia perguntar, tipo, nessa decomposição, essas bactérias liberam gases. Mas, tipo, se a pessoa ela faz a compostagem, ela não tem perigo de se contaminar com esse gás da decomposição? Não. Isso daí é uma coisa saudável, não é uma coisa ruim. A gente vai vendo mais para frente os tipos de gases que são prejudiciais para a gente, para o meio ambiente, que é totalmente diferente, é um outro processo, é uma outra coisa. Esse processo das bactérias é uma coisa saudável, é uma coisa natural. A gente tem bactérias, né, no nosso corpo. E também, né, por exemplo, quando você come, tá, a gente tem bactérias boas e ruins também, né, no nosso corpo. Então, isso é uma coisa natural. Esse processo de degradação é uma coisa natural, por isso que não é prejudicial. Eu acho que talvez muitas dúvidas vão ser respondidas mais para frente, né, Damares, quando a gente entrar nas questões. Posso passar o slide? Acho que sim. Que aí a gente vai. Tem bastante coisa ainda, a gente tem com muitos slides, a gente está nem na metade da aula ainda. Vamos avançando, aí vamos ver se vocês só o quiserem Matheus, fazer. deixa só o que o Matheus levanta. Matheus. Não, deixa. Se a aula se o tempo tá apertado, pode deixar. Não, mas é alguma dúvida? Não, eu só ia falar de um experimento que a gente fez aqui em casa uma vez sobre isso mesmo. Meu pai ele colocou também dentro de uma garrafa
esses negócios, sabe? Casca de banana, tal, essas coisas, dentro de uma garrafa. E liberou uma coisa que ele falou aqui, um nome bem esquisito, chamado churume. Churume. Isso Isso, mesmo. A isso. garrafa, depois de alguns dias, a garrafa explodiu. Literalmente explodiu a garrafa. Era só uma experiência que eu queria compartilhar, só isso, só. É interessante, tem que analisar por que ela explodiu, né? O que. Porque geralmente quando a gente faz a compostagem na garrafinha, a gente faz os furinhos, né? Para exatamente ter essa circulação de Na verdade, oxigênio ele e pôs, acho liberação que de só, gás. ele pôs só o líquido na garrafa, Só o né? líquido? Isso. Aí deve ter Então deve ter liberado liberado. gás. É. Isso. Por isso que a gente sempre faz uns furinhos pequenininhos Mas para o que eu falo, essas compostagens feitas em casa são é em pequena diferente. escala. É totalmente diferente. O que a gente tem que entender é que a compostagem residencial ela é totalmente diferente de uma compostagem em larga escala, que é o que a Damara está trazendo para a gente, né? Os processos são diferentes, os resultados que a gente obtém são outros, só para a gente não confundir, né, Damares? Aqui, na verdade, acho que esses slides ficaram um pouco trocados, viu, Raquel? Ficaram? Mas Vamos é ver. isso. Mas, assim, o que acontece? Tem um dos tratamentos é o tratamento mecânico biológico. Como é feito esse tratamento? O resíduo chega, muitas vezes, de forma não segregada na fonte, no local. É feito um peneiramento, vários resíduos das casas chegando, é feito um peneiramento desse resíduo. Muitos locais, não, em alguns locais, né, não em todos, tem os leitores ópticos que separam os resíduos por cor, e eles vão sendo separados, e aí é feito por densidade também, esses resíduos são separados, e o que sobra, geralmente, o que sobra desses resíduos é feito um tratamento biológico. O que seria? Eles vão para alguns, não tem essa tecnologia, eu acredito, em São Paulo ainda, muitos estão em fase de processo de licenciamento. E aí o que acontece? O resíduo que sobra, que eles vão para biodigestores, que eles vão para ação biológicas, para ser maturado, para ele ser apurado, eles viram CDR, que seria o combustível derivado de resíduos. Aqui, nessa foto, é um exemplo de combustível derivado de resíduos. Isso ainda está assim, é muito recente esses estudos, né? E alguns fornos industriais poderiam utilizar esse resíduo como combustível. Só que esses fornos têm que ter licenciamento, né? Eles têm que ser especificados. Aqui seria o resíduo que ele está chegando nas esteiras para separação, né? O que acontece? Esse resíduo que é utilizado como combustível, ele tem que ter um poder calorífico, senão ele não é aprovado como combustível derivado de resíduos. Esse seria um exemplo de resíduos, combustível derivado de resíduos proveniente de resíduos urbanos, mas, por enquanto, não tem muitos locais que estão aplicando este combustível. Alguns locais, como as cimenteiras, eles utilizam pneus, né? Então, os pneus podem ser utilizados como combustível para fornos, para a fabricação seria do coque, que é o material que é utilizado para fazer o cimento. Algumas indústrias já utilizam, têm licenciamento para utilizar esses pneus. Existe legislação específica a respeito de combustível derivado de resíduos. Se vocês quiserem, depois eu mando para a Raquel, aí ela pode passar por e-mail, vocês enviam um e-mail, que tem legislação específica só para combustível derivado de resíduos. Esse tema resíduos sólidos, ele é bem amplo. Então, assim, existem vários setores na companhia que eu trabalho, que são, cada tipo de assunto vai para um setor diferente. Então, tem um setor de logística reversa, o setor que lida com emissões atmosféricas a respeito de todos os licenciamentos e a respeito também de aterros ou de incineradores, mesmo desse tratamento mecânico biológico,
Então, tem vários setores na companhia que são separados conforme o assunto da emissão ou da contaminação do solo. Pode falar, Giovana. Eu ia pedir para você explicar de novo esse tipo de tratamento que eu não entendi muito bem. Esse tratamento se chega o resíduo, é feita a coleta porta a porta em casa. Aí chega o resíduo num grande galpão e eles são colocados numas esteiras de triagem, como essas aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o mouse. Tá vendo, ó, essa esteira? Aqui não dá para ver o mouse, né? Tá vendo que tem uma rampa aqui na foto? Sim. Uhum. Isso seria a rampa, os resíduos vão chegando aqui, eles são depositados, eles vão passando para a rampa. Esse tonel amarelo seria uma grande peneira rotativa. É que eu teria que realmente ilustrar melhor essa parte, que a gente não ia ficar muitos slides. E ele passa por essa peneira e eles são separados conforme tamanho nessa peneira. Aí depois que acontece? Eles vão para outra esteira que é separado conforme, por exemplo, tem coloração diferente. Por exemplo, como esses resíduos não foram segregados na fonte, vai ter garrafa, vai ter plástico, vai ter metal. Então, é separado também de forma magnética por ímãs, separando esses resíduos. Alguns locais, não todos, têm separador óptico, né, os sensores ópticos que vão separando pela cor. E após essa separação, o que sobrar, que não tiver mais nada que é reciclável, ou pouca quantidade, vai para um equipamento para ele se estabilizar, porque o que acontece? Os resíduos, eles são muito ativos, eles têm muita transformação química, biológica, então eles vão para um setor para eles serem estabilizados. Aí, depois que eles forem estabilizados, deixa eu ver se eu consigo passar, acho que é para cima. Deixa eu ver. Eles viram esse material, que ele é fino, né? E eles são utilizados como combustível derivado de resíduos. Esses resíduos derivados de resíduo, eles só são utilizados após serem feitas toda a segregação, tudo que for reciclável foi tirado, isso é o que restou de todo o resíduo que foi coletado, ok? Tem uma legislação própria a respeito de combustível derivado de resíduos. Se você quiser procurar, eu tenho o número dela aqui, é da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, número 47. Se você procurar, ele explica exatamente o combustível derivado de resíduos. Agora, essa parte de tratamento mecânico biológico, realmente, eu tinha algumas fotos, mas não coloquei, ok? Uma outra coisa que eu ia perguntar, esses combustíveis através de resíduos têm a separação e tudo mais, mas o que sobra dessa separação é queimado para gerar o combustível? É queimado em fornos, exatamente. Ok, então. Eles entram no lugar do combustível, né? Para fornos industriais. Mas isso ainda tem muitos locais que têm processo de licenciamento ainda, isso é uma coisa nova. Tanto é que essa legislação é de 2020, ok? Professora, Pode falar, Matheus. Na hora que a senhora citou a palavra combustível, dá até vergonha de dizer isso, mas 1 minuto, 2 minutos passou na minha mente combustível mesmo, tipo gasolina, essas coisas. Mas aí eu lembrei, né? Lembrei que esse combustível com certeza deve ser o mesmo tipo combustível assim para máquinas a vapor, tipo na Revolução Industrial, por exemplo, que eles queimavam tipo carvão, essas coisas. Carvão, madeira, que tinha poder calorífico para transformar os materiais. É esse combustível que a senhora está falando? Sim, é combustível para utilizar em fornos, né, industriais. Como eu citei, por exemplo, tem alguns... quando os pneus não tem mais como serem utilizados, sabe aqueles pneus velhos?
Então, eles são utilizados em fornos industriais, como, por exemplo, do cimento. Eles entram no lugar, por exemplo, de um combustível que teria que ser retirado da natureza. Então, eles entram como seriam, nesse caso dos pneus, um coprocessamento, que seria um resíduo que não tem mais utilidade, ele vai ser reutilizado como combustível para gerar outro material. Podemos dizer, então, que isso, só o fato disso estar poupando a natureza da extração de carvão e etc., seria uma coisa muito benéfica. Podemos dizer que é ecológico, então? Sim, poderia dizer. Ok. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Aí aqui a gente tem uma nota, né, do poder calorífico, que o poder calorífico da gasolina é de 45.978, do álcool é 27.169, é isso? É. E do diesel é 43.888. Então, qual desses tem o maior poder calorífico? Acho que está aqui, né? A gasolina tem o maior poder calorífico que o álcool combustível. Então, essa nota é um exemplo, né? Porque cada material ele vai ter um poder calorífico diferente. Então, isso foi colocado como uma nota, como um exemplo, para vocês verem que, no caso dos conhecidos, né, combustíveis, como a gasolina e o diesel, o poder calorífico da gasolina ele seria maior. Aí eu coloquei isso como nota porque a questão de poder calorífico, existe um cálculo que você faz para saber o poder calorífico de um material. E isso também é cobrado no Enem. Eu até deixei aqui um link de aula para vocês acessarem e verem o que é o poder calorífico, como que calcula, porque isso é um tema da termoquímica que também é cobrado no Enem. Então, assim, tudo que a gente for falando que cabe salientar ali, destacar que cai no Enem, a gente vai ajudando vocês, né? Só que, assim, o poder calorífico é um tema à parte, é outra discussão que não cabe aqui, que a gente já está com o tempo apertado, por isso que a gente vai colocando para vocês ir pesquisando a parte, porque é um outro assunto de termoquímica que levaria um tempo, né, que não dá para a gente entrar nos detalhes. Acho que o Paulo levantou a mão. Paulo, pode falar. Sim. Eu queria perguntar, como é que a forma que o lixo assim hospitalar, ele é... Como é o nome? Resíduo de serviço de saúde. Resíduo de serviço de saúde. Você tá com um barulhinho no seu microfone, eu acho. Sei, ele tá um lixo mesmo. Mas é normal. Mas é isso que eu queria perguntar, como é que os resíduos assim hospitalares, eles são descartados? A gente vai falar mais para frente, tá bom? Tem um slide disso, ok? Ok, então. Aqui, ó, chegamos. Tratamento térmicos. A gente tem a unidade de recuperação de energia que estão em processo no estado de São Paulo de licenciamento ainda. E eles são o que acontece? O resíduo vira combustível, que ele sofre uma queima, na verdade, né? E essa queima gera energia elétrica. Isso seria a unidade de recuperação de energia. Para isso também tem uma outra legislação que explica sobre essa unidade de recuperação de energia. Esses resíduos que vão para a unidade de recuperação de energia é levado para essas unidades, só que antes de fazer desses resíduos serem levados para essa seria incineração, né, para recuperação de energia, antes disso eles devem ter sido coletados seletivamente, então deve ter feito já a coleta seletiva de tudo. O que sobrar para essa unidade de recuperação de energia é só o que não dá para ser recuperado mesmo, ok? Aí o que acontece? Os resíduos de serviço de saúde, eles são incinerados, né? Alguns são incinerados e alguns são autoclavados, dependendo do tipo de resíduo de saúde. Todos os resíduos tem uma classificação dentro por exemplo, resíduos de serviço de saúde. Tem várias classificações de vários tipos de resíduos de saúde e cada um vai para um tratamento específico, né? Igual resíduos industriais. Resíduos industriais, dependendo do resíduo, cada um vai para
para o tratamento específico. Aqui nós temos exemplos de fornos, né, incineradores, para exemplificar, né, como são os fornos. Alguém tem uma dúvida? Eu vi que alguém falou aqui. Alguém tem alguma dúvida? Eu posso perguntar alguma coisa? Posso? Pode perguntar. Eu vi a senhora, ou a Raquel, não sei, falando alguma coisa e acho que acabou citando a palavra elétrica. Então quer dizer que os resíduos sólidos também podem servir para... Geração de energia elétrica. Tem como? Existe isso? Existe. Seria essa unidade de recuperação de energia, que seria a URI. Esses resíduos sofrem um processo de queima, e essa queima gera um vapor, e através disso é gerada energia, né? Tem uns equipamentos que vão, através da queima dos resíduos, vão gerar energia através da queima dos resíduos. Mas os resíduos anteriormente, para serem processados dessa forma, eles devem ter sido esgotada a possibilidade de separação, coleta coletiva, só o que sobrar desses resíduos vão para essa unidade. Pode falar, Giovana. Essa informação vai ser muito boa para a proposta de intervenção da minha redação. Obrigado. Uma coisa que eu ia perguntar é sobre a coleta seletiva. Tipo, a gente separa os materiais e eu tenho esse receio, tipo, e se a gente separar e no final, quando for destinar todo aquele lixo para um local, eles misturarem tudo de novo? E se a gente fez a separação, tipo, para nada, entre aspas? Aí é responsabilidade da coleta seletiva levar para o local certo para ele ser recuperado, né? Acho que tem uma foto mais para frente aqui, não tem, Raquel? Acho que dá. Tem, acho que está mais para frente. Tem, Egeu, eu também tenho eu também fico assim, porque eu pago coleta de lixo, por exemplo, aqui, né? A gente paga uma taxa que vem na conta de água. E aí eu tento fazer a separação. E aí, quando o lixeiro vem, né, coletar o lixo, aí eu penso também a mesma coisa que você. Será que vai chegar lá e vai vai conseguir recuperar esse material que eu separei? Né? Mas é isso, a gente faz a nossa parte, e como a gente põe em sacos plásticos, eu espero que quando chega lá no lixão, nos aterros, eles consigam pegar ali ainda limpo, né? Não sei, conforme eles vão amacetando ali no caminhão, Damares. É difícil, isso é uma pergunta de todos nós. Muita gente que acaba fazendo a reciclagem, sendo que não tem coleta seletiva, né? Na residência tem essa pergunta. Aí aqui seria um aterro sanitário, né? A construção, na verdade, o aterro sanitário ele é construído, então ele tem umas mantas impermeabilizadoras, acho que não sei se dá para ver a setinha, que são mantas de PAD, é um plástico especial, né? Para impermeabilizar o solo. O aterro sanitário, ele é diferente do lixão. O aterro sanitário, ele tem toda uma infraestrutura de proteção ambiental. Então, ele tem mantas para proteger o solo, tem que ter uma distância dos lençóis freáticos ou do nível d'água do terreno. Então, é feita toda uma impermeabilização para depois ser dispostos os lixos. São feitos também aqui, acho que nessa foto dá para ver, são feitos drenos para coleta de percolado, né, que seria o chorume. Então, e esse chorume é encaminhado para uma lagoa de chorume, e esse chorume ou ele é tratado no local, que não é muito comum, ou ele é enviado para locais que fazem tratamento de efluentes, né? Que seriam os líquidos gerados. Tá apertado o tempo, né, Raquel? Aí aqui... eu posso fazer uma pergunta rapidão? Sim. Tem como, tipo, a gente fazer construções em aterro, tipo, sei lá, casas, ou não é recomendado? Não é recomendado. Não é recomendado. Geralmente, esses aterros, depois de... Eu vou mostrar uma foto de um aterro final, que foi finalizado, né? Mas, geralmente, o pessoal planta gramíneas, né? Que são as gramas,
e geralmente eles falam, né, que como que fala? Que o encerramento é devolver ele para a paisagem. Geralmente ele fica um morrinho, né, uma montanha, e por isso que é tão importante a gente tentar fazer o máximo de reciclagem possível, o máximo de tratamento para ir para o aterro só o que realmente não é mais utilizado, né? Só os rejeitos mesmo. É muito difícil isso, e as áreas para construção de aterro estão ficando difíceis de serem encontradas, né? E aqui nós temos uma área de recebimento de material de triagem. Aqui a gente vê aqui, ó, tem um trator. Tá vendo a quantidade de lixo, de recicláveis que tem? E aqui são os recicláveis todos juntos. E ele é feito, depois que ele chega aqui, ele é passado por esteiras para serem feita a catação para separação do que é plástico, do que é vidro, do que é metal. Pode falar, Matheus. Professora, eu vi essa imagem aí, eu lembrei muito daquelas cidades do interior que acaba tendo inundamentos e, tipo, acaba ficando lixo boiando na água e etc. Exatamente. O que acontece com esses lixos? O que acontece com eles? Olha, esses lixos vão poluir a água dos rios, né? Porque não foi feita a coleta, a destinação correta do lixo. Tem alguns locais, eu acho que tem até grades, né? Para impedir que esses resíduos prossigam no rio. Mas realmente eles vão virar poluentes de rio. A senhora já ouviu falar... Ai... Oi? Eu esqueci o nome. Eu perguntei, a senhora já ouviu falar? É que eu esqueci o nome agora, mas Ilha de Lixo, alguma coisa assim, que é um lugar no meio do oceano, tipo do tamanho de uma ilha, parece, só que só lixo. Não, eu não vi essa reportagem. Já teve reportagem disso já. É um lugar no oceano, assim, não sei em qual oceano, mas tem muito grande, que é só lixo. Parece que é uma ilha. É um problema que é atual, né? E aqui, ó, a triagem, né, das pessoas fazendo a catação dos resíduos que chegaram aqui eles chegaram de forma, nesse local especificamente, eles chegaram sem a separação. Então, eles estão fazendo a separação em recipientes dos tipos de recicláveis. Aqui, ó, a esteira, né? A esteira está subindo com papel e aqui na frente tem os coletores fazendo a separação e aqui as garrafas PETs verdes separadas, que alguns locais separam até por coloração os resíduos. E aqui a gente tem um sabão feito a partir de óleo de cozinha usado. Essa empresa, seria uma empresa, né? Fica em Santo André, essa empresa, se eu não estou enganada. Esses locais que eu visitei, essa empresa, por exemplo, foi no curso de gestão de recursos hídricos, realmente com a preocupação desses resíduos que vão parar nos rios, né? Nos oceanos. Aqui a gente tem um exemplo de aterro mal gerenciado, onde a gente vê que geralmente esses resíduos chegam no local e diariamente é feita a cobertura por solo desses resíduos, né? E aqui realmente é uma grande quantidade de resíduo. Aqui, onde tem a setinha, é uma pessoa, para ver como nós geramos resíduos, né? Esse aterro, ele tinha uma frente de operação muito ampla, né? Que seria, ele está invadindo a área onde ele não deveria estar, esses resíduos, e a dificuldade que é se cobrir com solo esses resíduos, né? Porque é uma frente de operação muito grande. E aqui nós temos um exemplo correto de aterro sanitário finalizado. A gente tem aqui os
os taludes, que são essa parte inclinada, e as bermas. Isso, embaixo disso tudo tem são aterrados os resíduos. Essas canalizações pretas são os drenos de biogás que o aterro gera, né? Esse biogás, em alguns aterros, não em muitos, né? Em alguns aterros, esse biogás ele é aproveitado para recuperação, para geração de energia. Ciclo de vida dos produtos. Aqui nós chegamos numa outra parte do tema. Então, análise de ciclo de vida dos... Oi. A senhora está no grupo do Articula, no grupo do cursinho? Não. Não, acho que não. Mas a senhora tem pelo menos o zap da professora Raquel, né? Sim, se tiver alguma dúvida, pode enviar, tá bom? Não, sim, porque eu acabei de encontrar a imagem dessa ilha de lixo que eu acabei de falar para a senhora. Se puder me enviar. Sim, eu mando no grupo, aí a professora Raquel envia para a senhora, tá bom? Tá certo. Eu separei aqui, Matheus, o vídeo. Tem um vídeo que a NASA mostra do alto. Se der tempo, eu mostro para vocês, mas se não der, eu compartilho o vídeo aqui no link, no chat, para vocês verem o vídeo, que é mais interessante ainda. Vai mostrando, conforme os anos vai passando, conforme são 5 ilhas, né? Vai se formando as ilhas. Depois eu passo para vocês. Se der tempo, é 1 minuto só o vídeo, aí a gente vê, se der tempo. Ok, obrigado, professora. Imagina. Aqui é o ciclo de vida dos produtos. Então, o que a gente tem? O produto, desde que é feita a extração da matéria-prima até a disposição final do resíduo. O que acontece nesse meio tempo, né? Aí a gente tem análise de ciclo de vida dos produtos, e aqui a gente tem alguns exemplos de quanto cada material demora para ser decomposto na natureza. Então, a gente vê, por exemplo, copinho de plástico, garrafa plástica, 100 anos, é muito tempo. O papel seria menos, de 3 a 6 meses. Mas para ver como cada material demora muito para se decompor na natureza. É muito preocupante isso. Jogar o lixo em qualquer lugar, a gente pensa, vou jogar no chão do parque, né? Aquilo vai ficar no solo, vai demorar muito para se decompor. E aí a gente tem a coleta diferenciada, né? Que seria a seletiva e a multisseletiva. A seletiva seria separar o resíduo molhado do resíduo seco, que seria o resíduo, por exemplo, de alimentos ou papel sujo, né? O papel sujo também não vai para reciclagem. Ou fraldas também. Fraldas não vai para reciclagem, não tem jeito. Então, Damares, esses são os exemplos que a Giovana tinha perguntado sobre rejeitos. Por exemplo, fraldas, absorventes, né? Papel higiênico. Bituca de cigarro, são materiais que, por exemplo, não tem tecnologia para reciclar ainda, né? E são rejeitos, são exemplos de alguns rejeitos. Uhum. Aí aqui a gente tem os... Oi, pode falar. Quer que volte? O que seria uma coleta multisseletiva? Eu não expliquei, né? A multisseletiva seria, por exemplo, assim, eu vou separar, tem vários recipientes, por exemplo, para papel, para vidro e para plástico e para metal. Aí eu vou, cada local desse eu vou descartar de forma correta cada resíduo que eu tiver. A seletiva seria só separar os resíduos secos dos resíduos molhados. Seriam os resíduos que não podem ser reciclados dos resíduos que podem ser reciclados. Ok, então. Ok? Aqui é a logística reversa, né? O que acontece numa logística reversa? Então, deixa eu ver aqui. Tem a matéria-prima que é extraída da natureza, né? Aí ela vai para a indústria transforma ela em produto, vira embalagem, a distribuição, o consumidor compra. Aqui acontece, o consumidor tem que ter consciência, não, eu vou levar aquele produto para o recipiente certo, para ser destinado de novo para a coleta seletiva para voltar para a indústria. Aí é feita a limpeza, isso seria do vidro, né? A trituração e ele volta para a indústria. Então, seria um ciclo, né? Por isso que é ciclo de vida. Que agora, acho que na atualidade, em São Paulo, está se estudando o que seria, eu não tenho muito conhecimento, mas sobre economia circular de resíduos, né?
o que seria essa economia circular. Eu não tenho uma boa, não lembro direito, mas eu acho que naquele plano estadual de resíduos do estado de São Paulo fala um pouco disso. A logística reversa, que, como nós já falamos, né, a indústria produz, aí o comerciante distribui para os consumidores, e o consumidor tem a responsabilidade de devolver esses produtos para serem reutilizados. O que não puder ser utilizado vai ser destinação adequada, que está a incineração, mas pode ser outro tipo de destinação, né? Aí aqui a gente tem um exemplo de pilhas, lâmpadas fluorescentes, produtos eletroeletrônicos, agrotóxicos e suas embalagens, óleo lubrificante e pneus. Aí, o que o consumidor deve fazer? O consumidor deve recolher o material, garantir a separação dos materiais recicláveis. Então, a gente tem que ter aquela consciência. Eu vou fazer a separação na minha casa dos resíduos. A logística vai levar o consumidor final até o agente transformador. E a indústria vai utilizar aqueles material que pode ser reciclado para transformar, remanufaturar e reaproveitar os produtos. Aqui é um exemplo, isso na verdade não seria um posto de coleta, seria um local, né, onde as pessoas podem descartar de forma correta os seus resíduos. Por exemplo, eu estou comendo um biscoito que tem uma embalagem plástica, eu tomei uma latinha de guaraná na estação de trem, aí eu vou lá onde tem metal, vou deixar onde está o metal, ou não reciclável, um papel sujo, então eu vou colocar no não reciclável. É um local onde tem essa separação. 5 coisas que temos em casa que não podem ser descartadas em lixo comum. Você sabe quais são elas? Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Óleo de cozinha. O óleo de cozinha, se a gente descarta na pia, para onde vai esse esgoto, né? Para onde ele vai? E, por exemplo, a forma correta seria... Tem aquelas pessoas que passam recolhendo os óleos de cozinha usados na rua, tem umas instituições, né? Então, se ele não for descartado de forma correta, ele além de danificar, né, os canos dos esgotos, eles podem contaminar ainda os rios e lagos, né, que seriam a parte hídrica, né, os rios. Isso é muito importante ressaltar. Então, como ele deve ser, qual a sugestão que a gente daria, né? Depois da utilização, a gente coloca num recipiente, leva nos postos de entrega voluntária, ou tem alguns locais que as pessoas passam recolhendo, e esse óleo de cozinha vira de novo, lembra aquele exemplo que eu dei em cima? Vira um sabão que pode ser reutilizado para as pessoas, né, lavarem a louça. Pilhas e baterias, tem uma legislação própria para pilhas e baterias, que elas não devem ser descartadas no lixo comum, tem os pontos de entrega, né? Não querendo fazer propaganda, mas acho que alguns shoppings, tem a Leroy Merlin também, que recolhe, acho que, as pilhas usadas, né? Que elas têm metais pesados que causam contaminação, né? Se eles foram descartados de forma incorreta, causa contaminação do solo e da água também, né? E aqui nós temos um exemplo de logística das pilhas, né? O que acontece? Então, as pilhas têm metais. O que acontece? Quando ela vai passando por os processos de transformação e elas são levadas para locais específicos de sua coleta, e essas são encaminhadas para os locais que fazem a transformação, a reutilização, a recuperação dessas pilhas dos metais, né? Que aqui nós temos os metais pesados, zinco, chumbo e manganês. O que acontece? A pilha alcalina tem zinco, chumbo, manganês e mercúrio. O mercúrio geralmente é utilizado de forma específica, né? Porque ele é bem poluente. E as pilhas, que acontece? Ela tem esses metais e para onde vão depois de recuperados é formado um pó. Esse pó é utilizado na fabricação de corantes para cerâmica, vidros e azulejos. Então, tem toda uma logística para voltar esses materiais para o mercado.
Aqui o caso das lâmpadas fluorescentes, né? As lâmpadas fluorescentes possuem mercúrio e metais poluentes, então elas não devem ser descartadas no lixo de casa, elas devem ser encaminhadas para locais de coleta. Tem alguns locais, né, que eu falei, tem shoppings, tem casas de construção que fazem essa coleta. E aqui nós temos um link da onde é feito o local de descarte correto da lâmpada fluorescente. E aqui nós temos a logística reversa das lâmpadas fluorescentes, o que pode ser utilizado dessa lâmpada. Então, vidro, mercúrio é extraído e recuperado, reutilizado na fabricação de novas lâmpadas, termômetros ou uso em laboratórios. O pó de fósforo é reciclado e usado nas indústrias de tinta. O alumínio e os pinos de latão são enviados para reciclagem. Então, os lixos eletrônicos, celulares, computadores, que agora a gente tem muito lixo eletrônico. O que acontece? Esses equipamentos devem ser enviados a locais específicos, né? Porque ele tem uma grande quantidade de metais pesados em sua estrutura. E o que acontece? Cerca de 320 toneladas de ouro e 7,5 mil toneladas de prata são utilizados anualmente para a produção de aparelhos eletrônicos, para ver que a gente tem uma grande riqueza nas mãos, né? O valor dos metais empregados soma cerca de 21 bilhões de dólares e 16 bilhões de ouro, 4 bilhões de prata. Menos de 15% do ouro e da prata são recuperados. No Japão, ocorre a mineração em equipamentos eletrônicos. Alguns locais são especializados para separar metais desses equipamentos. Então, o que acontece? Celulares velhos deixam 300 milhões em ouro no lixo. O smartphone que você carrega no bolso tem R$ 4,20 de ouro e 63 centavos de prata. Só que imagina isso em grande escala, né? 170 milhões de smartphones, totaliza nada menos que 821 milhões só de ouro e prata. É uma verdadeira fortuna. O que a gente tem de atualidade? As medalhas das Olimpíadas de Tóquio foram feitas com parte de celulares e computadores reciclados. Foram mais de 6 milhões de telefones celulares usados e mais de 78 toneladas de computadores, tablets e monitores, e outros aparelhos antigos quebrados. Então, para ver como a gente pode fazer essa recuperação desses metais, impactando menos a natureza, né, para a exploração desses materiais. Quanto mais a gente recupera e recicla, menos a natureza sofre com a extração desse material. Damares, só queria colocar uma observação que os engenheiros e tal, os estudiosos, pesquisadores estão investindo pesado na tecnologia para evitar o uso de ouro e de prata nesses aparelhos eletrônicos, né? Por quê? Porque é um recurso mineral, material, que não retorna à natureza, né? Ele não é um recurso finito, é infinito, é um recurso finito, né? Então, eles estão investindo pesado para ver outro material que pode substituir o ouro e a prata nesses equipamentos. Ou talvez eles não queiram mesmo só para deixar os pobres cada vez mais pobres, né? Porque não, mas é um recurso da natureza que ele é finito. Então, se acabar o ouro e a prata, então a gente não tem mais. Então, assim, a ideia é a gente usar menos o ouro e a prata, porque é um recurso finito, né? Então, se acabar, imagina só, se acabar o ouro e a prata hoje, não tem mais produção de celular amanhã, de tablet amanhã. Então, a ideia é a gente substituir esses materiais para que, quando acabar esses recursos, a gente tenha, né, outros materiais para substituir mesmo. A ideia é essa. Porque imagina acabar ouro e a prata amanhã. Mesmo. Já era, não tem mais como produzir esses equipamentos, né? Aí, mas se acabar também, aí a gente vai ter celular de diamante, pelo menos, né? Tem ouro e prata, vai ter também é um recurso finito. Aí os já engenheiros vão ter que procurar outro metal ou outra matéria-prima para se substituir. Que substitua, exatamente. Que tem a mesma propriedade. E mais barato, né?
Sim. E o que acontece? A gente tem remédios em casa, todo mundo tem remédio em casa, e todo mundo descarta de forma incorreta. Por quê? Esses remédios, eles têm elementos ou substâncias que são tóxicas também, se a gente, por exemplo, colocar ele de forma incorreta na natureza, né? O que acontece? Devem ser descartados de forma específica. O que acontece? Tem locais próprios para descarte de remédios, mesmo vencidos ou que não sejam mais usados em casa. Geralmente, os pontos de coleta são drogarias e farmácias, que eles vão fazer a guarda temporária e levá-los eles para destinação específica. Né? Eles vão eu acredito que eles vão ser como que fala? Feita a destinação para seria, acho que, incineração, eu não tenho certeza. O que o poder público pode fazer de limpeza, deve fazer? Disponibilizar a coleta de resíduos sólidos reversos e destinação adequada dos rejeitos. O que o fabricante e o importador devem fazer? Recuperar os resíduos sólidos reversos através de novas matérias-primas e novos produtos, absorvendo os resíduos sólidos reversos, disponibilizar postos de coleta aos revendedores, destinar adequadamente os rejeitos e garantir o retorno dos resíduos sólidos reversos, informando sobre a localização dos postos de coleta. Raquel, acho que... Raquel? Estou avisando o pessoal aqui que já deu o horário, que a gente já está quase encerrando. Sim, né? Você quer que eu vou passando? Por favor. Essa parte aqui, então, ela vai ser mais reflexiva, eu vou tentar passar rapidinho para a gente não né, atrasar muito. Uhum. Pode passar, Damares. Eu queria falar um pouco dos efeitos colaterais da pandemia na geração dos resíduos sólidos com vocês, né? Foi feita uma pesquisa, então, que no período de quarentena, de isolamento social, aumentou de 15% a 25% a quantidade de lixo residencial, né? Uma das justificativas está relacionada à adesão do home office, né? Muitas pessoas trabalhando em casa passaram a cozinhar, né, para si mesmos, e aí, então, naqueles locais que antes tinham maior número de resíduos, que eram os centros e as áreas corporativas, teve uma diminuição. Então, teve uma diminuição lá e um aumento nas áreas residenciais, por conta da adesão do home office, que é uma das justificativas, né? Então, a média per capita ali relacionado ao consumo, à produção de resíduos sólidos, teve um aumento de 379,2 quilos, né, de resíduos sólidos por ano. E relacionado a 2010, quando a gente olha para 2010, era de 348,3 quilos de resíduos ano, né? Então, aqui, por exemplo, é um gráfico. Eu adoro um gráfico, vocês sabem disso, né? Eu gosto de trazer gráfico porque é isso que eles colocam bastante nos vestibulares. Então, aqui, olhando para o gráfico, a geração total de resíduos ano, em 2010, comparando, né? É um gráfico comparativo, era de 66,7 milhões. Em 2019, teve um aumento, né, bem significativo para 79 milhões, né? Quando a gente olha para a geração per capita de quilo por habitante, né, relacionado a ano, em 2010 era de 348,3 e em 2019 um aumento significativo para 379,2, mais ou menos 30,9%, né? Um aumento muito significativo. Pode passar, Damares. A quantidade de lixo produzido a gente está colocando aqui moradores do estado de São Paulo, né? Estima-se que é 2 quilos diários por pessoa, dia, né? Somando-se embalagens utilizadas por produtos gerados aí de compras de internet, né, fast food, etc. E os campeões de geração de lixo, tá Rio de Janeiro e o estado de São Paulo, né? Aqui também relacionado à diferença, né, do aumento que teve, a gente fala, mas só pouquinha coisa, não é, quando a gente pensa em toneladas, é muito significativo, 1%, 2%, 3%, né, Damares? Quando a gente tá falando de toneladas, né? Pode passar, Damares. O efeito colateral da pandemia também teve na questão dos resíduos domésticos e hospitalares, né?
não só a geração de resíduos sólidos urbanos domésticos, mas também os resíduos hospitalares teve um aumento. Teve aí um cálculo aproximado de 10 a 20 vezes maior em relação aos anos anteriores. Então, assim, com o uso de máscaras, né, a gente sabe, né, por conta da pandemia, o material hospitalar aumentou muito o uso, né? Máscaras, roupas, então teve um aumento de 10 a 20%, de 10 a 20 vezes mais em relação aos anos anteriores de 2019. Tanto é que esse impacto ambiental em relação ao resíduo residencial, porque a máscara antes era um resíduo hospitalar, mas por conta da pandemia a gente também passou a utilizar esse acessório que é as máscaras, né? Então, uma ONG francesa já detectou esse efeito colateral nos oceanos, que já foi visto máscaras nos oceanos, e aí então começaram a fazer investigações em vários locais do mundo e foram identificando máscaras nos rios, nos mares. Então, assim, a questão da máscara se tornou um problema ambiental por conta do descarte inadequado. Pode passar, Damares. Dados estatísticos, para vocês terem uma ideia, a gente trouxe aqui que, dependendo do material que a máscara é feita, porque as pessoas começaram a fabricar máscaras também nas residências, né, para ganho econômico, e dependendo do tipo de tecido que você utiliza para a produção de máscara, ele leva 400 anos para se decompor, por exemplo, o poliéster e as fibras sintéticas, né? Então, assim, sugere-se que as máscaras sejam produzidas de material TNT, né, tecido não tecido, que são menos prejudiciais, né, ao invés de confeccionar com tecidos aí de poliéster e fibras sintéticas. Pode passar, Dames. Então, assim, de acordo com uma estilista, a Alexandra, ela faz um comparativo. 100 peças de roupas fabricadas, 60 delas vão menos de um ano para o lixo, né? A gente está falando de tecido que leva 400 anos em média para se decompor. Quando a gente compara, então, esse descarte inadequado de roupas, né, em tecidos, e vê, olhando para a máscara agora, média de 5 máscaras de tecidos por habitante, só na cidade de São Paulo, seria equivalente a 60 milhões de máscaras descartadas, considerando que a gente já está no segundo ano de pandemia e que a gente tem que trocar de 3 em 3 horas, essa loucura, né? Então, a gente só está fazendo umas estimativas aqui. Olhando, então, para esse impacto, foram gastos, só nas máscaras paulistanas, 440 mil metros quadrados de tecido, o que daria para cobrir 68 campos de futebol em Gramados. É muita coisa, gente. Imagina, só no estado de São Paulo isso, né? 440 mil metros quadrados de tecido, né? Que daria aí para cobrir, de novo, eu vou falar porque é impactante, 68 campos de futebol. É muita coisa, gente. Já te respondo. No caso, como que a gente deve descartar a máscara? É diferente. Como eu falei, como a gente passou a utilizar esse acessório que antes era somente utilizado em hospital, ou em casos muito específicos, né? As máscaras no hospital, elas são colocadas em um saco plástico, né, vermelho, e ali tem um símbolo que identifica como substância infectante, né, e tem um descarte de como lixo hospitalar, como a Damares falou, vai para incineração. No nosso caso, pode passar, Dani, no nosso caso, a máscara, como a gente não vai colocar ela como lixo infectante. Então, qual é a recomendação para os cidadãos descartar as máscaras? Sugere-se que seja colocado em 2 sacolinhas plásticas, né, bem amarrada. Por quê? Para você, em casos de infectantes, né, se você foi infectado ou não pelo Covid, para proteger quem vem recolher esse material, né, esse descarte, e aí a gente coloca, então, em lixo comum. A gente põe a máscara em 2 sacolinhas, fecha bem, isola bem e descarta no lixo comum. Pode passar, Damares. Oi. Desculpa, Matheus. Eu estava vendo aqui, eu estou pelo celular, né? Então, mas eu estava vendo aqui
E o Doug também comentou isso comentou nos comentários. A gente já postaram, né? O pós-aula já. Eu tô vendo aqui Douglas, ele tá falando, ele mandou uma mensagem. Isso. E para falar a verdade, antes mesmo de hoje, eu acho que na quarta-feira, quando postaram a pré-aula e os slides da aula de hoje, eu já tinha visto as questões e parece que vocês vão colocar uma redação para a gente fazer, né? Mas e a redação? Como que a gente vai entregar para vocês e como que a gente vai também entregar os exercícios? Eu posso responder isso, Matheus, no final, porque falta só um pouquinho, alguns slides só para eu finalizar, que aí eu já respondo, porque a gente colocou isso num slide para explicar. Pode ser? Ok, tá bom. Beleza. Então, a questão da reciclagem das máscaras, como que ela ocorre? Que seria a logística reversa de todos os materiais que antes a Damares tinha dado como exemplo, né? Ela é desfibrada, né? Existe um processo de desfibração, onde eles retiram as fibras dessas máscaras, né? E retorna para a produção de novas fibras têxteis e confecção ali de tecelagem e tal. Tem um local de coleta desses resíduos que é a Renovar Têxtil. Ela explica ali direitinho como que é o processo de desfibração, tem uns vídeos no Facebook dela, eu achei bem bacana, e quem quiser dar uma olhadinha lá, como é que é o processo de reciclagem das máscaras e de tecidos de um modo geral, pode ver nessa Renovar Têxtil. Pode passar, Dantes. Outro efeito colateral da pandemia foi o fechamento das cooperativas e que prejudicou muito a vida dos catadores, né, de materiais recicláveis. Porque março a novembro foram fechadas por conta da pandemia, e aí afetou a vida deles em termos de economicamente falando, né? E outra coisa foi que, para você ver como o trabalho dessas pessoas são tão importantes, que houve um aumento também muito significativo na questão do descarte incorreto. Muito desses materiais foram para os aterros e não houve a recuperação deles porque os catadores não estavam ali para fazer esse trabalho. Então, aí, nesse impacto, a gente percebe como que o trabalho dessas pessoas são importantes para a gente, né, em termos ambientalmente falando, né? Porque houve um aumento muito significativo na não recuperação desses materiais. Pode passar, Damares. Aqui é importante esse dado. O descarte inadequado de resíduo, ele aumenta a proliferação de vetores e risco de doenças. Antes era a leptospirose e dengue que a gente se preocupava. Agora também a questão da Covid, né? Então, assim, tem um tratamento com esse novo vírus, então exige um tratamento que elimine e reduza essa carga microbiana. Outro dado é a questão, além desses riscos de saúde de vetores e riscos de doenças, também tem a questão da poluição da água, a poluição do solo, a liberação de churume e de gases tóxicos, né? Eu coloquei um vídeo lá de biodigestores para vocês verem como que é reaproveitado, né? Depois quem puder ver, tá lá na pré-aula. Pode passar, Damares. O maior problema, aqui só coloquei uma definição, né, do churume, que a Damares já explicou, que é um líquido ali proveniente da matéria orgânica em decomposição nos aterros sanitários. Mas o que importa aqui para a gente nessa informação é a questão do lixo de céu aberto, porque o lixo de céu aberto, ele vai... os gases que a gente tem que se preocupar, Giovana, que eu tinha te falado, é o metano e o gás carbônico, né? O gás carbônico que são liberados para a atmosfera, e também outro problema é que eles também prejudicam ali o meio ambiente e ainda afeta a questão do efeito estufa, né? Ressaltando que tem alguns aterros que fazem aproveitamento desse metano para geração de energia elétrica também. Isso aqui é o biogás, né? Que tem biogás. o vídeo anterior que vai explicar. Então, assim, são essas questões que a gente tem que se preocupar. Porque o lixo ainda afeta a questão do efeito estufa, né? As discussões de efeito estufa. Então, além de poluir a água, poluir o solo, quando é feito irregularmente, né, Damares? Sim. Que quando ele é feito adequado, de acordo com as políticas que a Damares explicou, em normas, não tem tanto impacto, mas quando é feito de forma incorreta,
prejudica solo, prejudica a questão da água, lençol freático. Então, e ainda tem a questão do efeito estufa. Então, vocês veem que a discussão essa discussão é tão importante porque ela tem, assim, ela é um problema vasto, é um problema enorme e que precisamos de pessoas que estudem, pesquisem e vejam como diminuir esse impacto ambiental. Pode passar, Damares. Além das baratas, roedores, né? Esqueci até de falar desses. Tá aqui, ó. Ainda tem os vetores de doenças que vem de mosca, de barata, de roedor. Então, assim, muitos problemas, né? Pode passar, Dani. Aí a pergunta de reflexão quando a gente fala assim, vamos colocar o lixo para fora, né? Filho, põe o lixo para fora. Eu vou pôr o lixo para fora. A gente tem que ter consciência de que não existe fora, né? A gente está pondo para fora de casa, mas a gente não pode esquecer que o nosso lar, de fato, é o planeta Terra, né? É onde a gente vive. Então, não existe pôr para fora, né? A gente está pondo tudo aqui, no planeta onde a gente vive, no local onde a gente vive. Então, é uma reflexão que a gente tem que fazer. Quando a gente fala pôr para fora, a gente tem que pensar assim, esse lixo vai ter o destino correto, né? Claro que isso é uma questão que envolve cidadão, que envolve os políticos, mas a gente tem que cobrar também, como eu falei para vocês, eu pago taxa de lixo, mas eu não tenho seleta de lixo coletiva. Então eu tenho que cobrar isso, né, dos políticos. Se eu estou pagando, não é só por pagar, mas a gente tem que exigir isso, né? Se a gente está preocupado com o nosso meio, com o nosso ambiente, com o nosso planeta Terra, a gente tem que cobrar deles essas ações, né? Pode passar, Damares. E aí, finalmente, a gente chega nos exercícios, gente. A gente passou 20 minutos da aula. Eu vou tentar passar rapidinho aqui. São 5 exercícios. Não sei se vocês querem fazer depois. O que vocês querem? A gente faz rapidinho, a gente encerra a aula aqui. Professora, O que vocês acham? Vamos... Bom, é a minha opinião, né? Certo. Tem que ver todo mundo, mas por mim a gente faz... A gente, separa 5 minutos para cada exercício, responde aqui na aula. E, a única coisa da pós-aula que a gente vai ter que fazer em casa mesmo essa semana é a redação. Porque exercício e redação acho que vai pesar. Acho que vai pesar muito. Vocês têm que ver assim. Eu coloquei os exercícios lá e tudo bem, eu entendi o que você falou, Matheus. É porque tem um que vale ponto, né? Que pontua e o outro não. A gente pode ver isso depois, mas eu acho importante vocês fazerem aqueles exercícios porque é um resumo de tudo isso que a gente está falando na aula. Eu posso fazer também o quê? Posso pôr esses exercícios na lista de exercícios que não é obrigatório, que eu coloquei 2 lá para vocês, né? Uma com 8 exercícios e as outras, quem quiser ver, se tiver, né, interessado, ver. Não sei, vocês que sabem. Então, eu posso pedir também para esse pós-aula a gente estender ele até a semana seguinte. Então, todo mundo teria aí essa semana e a próxima para fazer esse pós-aula. A senhora podia também colocar... Eu acho que não dá para alongar muito a aula, entendeu? Entendi. A senhora podia também colocar os exercícios no Forms, né, professora? Fazer um Pode formulário ser, então. do Google. Eu posso colocar esses exercícios no slide daquele que não é obrigatório, explico lá cada um deles, tudo bem, pode ser assim. Pode ser, quanto Pode ser. Quanto à redação, a gente vai entregar como? A redação vocês vão responder lá no próprio espaço, tem um espaço lá, né, no Google Forms, para vocês responderem lá. Então, vai ser um formulário com os exercícios e com o espaço para redação? Tem um formulário só para redação e um formulário para os exercícios, é separado. Ah, tá, ok, então, ok. Aí tá, o formulário da redação está explicando como ela deve ser feita, tem lá são 4 textos, e você vai ler um dos textos e se apoiar em um deles para desenvolver sua redação. Tá certo? Deixa eu ver aqui. Passa para o último slide. É texto dissertativo e argumentativo mesmo ou é artigo de opinião? É texto dissertativo argumentativo. Dissertativo. Tá. E só para falar para vocês que, só finalizando aqui, que essa área, esse setor, ele está com mão de obra escassa, né? O que eles precisam, que vocês que vão se formar aí e que se preocupa com essas questões ambientais, que é uma profissão que é uma área que vai ser muito importante no futuro, né?
que são os engenheiros sanitaristas, engenheiros ambientais, civil, geólogos, biólogos, químicos, geógrafos, que são áreas que demandam de mão de obra qualificada, especializada nessa área, né, Damares? Sim. E que é um tema de discussão para o futuro, já é promissor, né? Essas questões de preocupação ambiental. Então, assim, só para vocês terem noções de outras áreas que fala assim, vou me formar em geografia. Geografia não é só ser professor. Geografia você pode trabalhar em vários outros setores. Consultoria, sim. E principalmente aí nas questões ambientais, que é uma área que está faltando mão de obra, só para vocês terem aí uma noção. Porque para a discussão desse tema, dos resíduos sólidos, urbanos, ou seja, qual for, precisa de uma equipe multidisciplinar, cada um verificando as características, porque além do físico, que é a poluição de água, solo subterrâneo, água subterrânea, tem a parte do social, que o que seria? É a população, né? A população que depende desses recursos ou que moram perto desses locais onde são dispostos os lixos, né? Os resíduos. Tem toda essa questão. Beatriz, só para encerrar, o Douglas falou que o formulário do pós, ele está para editar. Isso significa o quê? Que eu tenho que corrigir lá? Isso. Aí precisa mandar, você que está como editora, você precisa tirar, colocar na versão visualizar e compartilhar o link visualizado. O final do link geralmente vem como view e não como edit. Aí você dá essa olhada, por favor. Sim, vou ver isso aqui agora. Obrigada, gente. Obrigada, Douglas. Obrigada, Douglas. Pessoal, muito obrigada pela participação, Matheus, né, a Vânia aí pelo chat, a Giovana. Eu também queria agradecer Giovana a Damares. Silêncio, faz tempo já. Giovana, tá aí? Tá aí, Giovana? Eu queria também agradecer a Damares por ter aceito o convite, né, por dar essa aula comigo. Foi uma parceria bem bacana. Infelizmente, eu programei uma aula para 2 horas, né, que eu achei que fosse 2 horas. Peço desculpas para vocês. Mas, enfim, eu agradeço a participação e eu espero ter colaborado com vocês com essas informações para o vestibular. Tá? Muito obrigada. Eu agradeço também pela participação de todos e qualquer dúvida que vocês tiveram que eu não consegui responder agora em aula, se vocês quiserem encaminhar, né, aí eu procuro e verificar e respondo para vocês. Bacana. Eu deixei o meu e-mail lá, né, no pós-aula, no pré-aula, quem precisar, meu e-mail está lá, é só enviar as dúvidas. Raquel, manda depois, já que a professora Damares não está no grupo, o vídeo lá daquele negócio do lixo no sim, compartilhar com ela, né, para ela ver. Isso, mando pra sim. ela ver que ela falou que não tinha visto ainda, Sim, é bem interessante. Sim, vou mandar sim. É triste, mas é interessante. Bacana, eu vou mandar sim. Obrigada, Matheus. Fica tranquilo que eu mando sim. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Beatriz, valeu.